Oi, amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Maionchi, eu sou guia e professora de desenho humano e junto com a Junandra a gente criou o projeto original que hoje é a maior escola, a maior plataforma e a maior comunidade de desenho humano no Brasil. E aí aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o perfil 52. Então, se você chegou aqui agora, saiba que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre cada um dos 12 perfis no desenho humano. E se você não sabe qual é o seu, é só gerar o seu desenho humano gratuitamente no nosso site e procurar pela informação perfil. Você vai ver lá sempre que estão dois números escritos. Nesse caso é o 52, mas se você tiver outro número, procura aqui que provavelmente seu vídeo já está liberado. E se você é 52, fica aqui comigo, porque até o final desse vídeo você vai entender muita coisa sobre você, sobre seu papel na vida e sobre como realmente são seus talentos, suas lições e possíveis desafios. A gente vai falar também de algumas celebridades que têm o mesmo perfil que você, para que você entenda isso mais na prática, ok? Então, para a gente começar, quero só fazer uma recapitulação do que é o perfil no desenho humano. Então, no desenho humano, a gente tem uma tríade, que é igual na astrologia, por exemplo, que você sabe seu sol, sua lua e seu ascendente. Dentro do desenho humano, a gente fala do tipo de energia, autoridade interior e o perfil. O tipo de energia ele vai mostrar muito como você vê aqui funcionar, como a sua energia funciona, como você se posiciona na vida de uma maneira para ter menos resistência e mais resultados com leveza. A sua autoridade anterior, ela vai falar muito sobre como você vê aqui tomar decisões alinhadas para que você realmente seja dona da sua própria história e escolha coisas que são alinhadas com você e não com o que espera de você. Para essas duas etapas, né, a gente tem uma série de vídeos aqui também que você pode mergulhar e descobrir. Mas o perfil, ele começa a entrar no quem você é, na tua personalidade, no papel que você veio desempenhar aqui nessa vida. Então é muito legal porque eu vejo assim como se o tipo mostrasse como a gente vive, a autoridade como a gente define, e no perfil a gente começa a explorar quem a gente é. É claro que vão ter outros pontos que podem contribuir por isso, mas se você souber esses três pontos, que é seu tipo, a sua autoridade e seu perfil, eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. E sempre que a gente está falando do perfil, são dois números, como eu expliquei. O primeiro número está muito relacionado à sua personalidade interior e é um número que normalmente a gente tem mais consciência que a gente é daquele jeito. O segundo número, ele já está no nosso inconsciente, então muitas vezes é como as pessoas nos veem e às vezes até o que o nosso corpo precisa para estar bem. Mas o mais legal do desenho humano é que a gente é os dois. Se você já estudou, né, qualquer coisa, até psicologia, você sabe que você não é só o consciente, você é o inconsciente também. Então, entender esses dois lados te dá uma compreensão muito maior de quem você é, do papel que você veio desempenhar e como você veio se mostrar para o mundo. E no seu caso, você tem a linha 5 no consciente e a linha 2 no inconsciente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas linhas e depois eu falo o que que elas significam juntas, ok? Então, vamos começar pela linha 5. A linha 5, ela é a linha do herói, do salvador, é o arquétipo mesmo desse líder que veio aqui para ajudar as pessoas. É uma linha que realmente são pessoas que têm uma capacidade muito alta de resolução de problemas, têm a atitude correta para isso. Normalmente não é aquela pessoa que não vai resolver, que vai fugir dos problemas, ela tem essa característica de querer ajudar, de querer resolver. E ela tem uma capacidade muito grande de trazer soluções práticas, de liderar, de universalizar conhecimento, de tocar muitas massas. Se você já viu, por exemplo, algum outro vídeo de desenho humano falando da linha 4, a linha 4 ela é super influenciadora para as pessoas que ela conhece. A linha 5 ela tem uma capacidade de ir além de quem ela conhece. Pode ser quem ela conhece também, mas pode ser pessoas que ela nunca viu antes. Ela pode mover massas, ela universaliza o conhecimento. Mas tem um ponto muito importante da gente falar da linha 5, é que ela é uma linha de projeção. Então, sempre que a gente olha para uma pessoa de linha 5, a gente não sabe muito bem o que esperar dela. É uma pessoa que a gente olha para ela e a gente assume coisas. Então, tem um quê de mistério, ao mesmo tempo que tem um quê de magnetismo. A gente se atrai por essa pessoa, a gente quer saber mais sobre essa pessoa, a gente faz assumptions, né? A gente assume coisas sobre ela. Mas a gente realmente não conhece ela verdadeiramente até que a gente esteja no ciclo dela, que a gente tenha contato com ela, enfim. E a linha 5, essas projeções, eu vejo muita gente sofrendo, né, com essa questão das projeções da linha 5. Inclusive, a gente tem um vídeo só para isso aqui no canal, que a Ju fala tanto da linha 5 quanto da linha 2. Eu recomendo muito que você assista, até porque você é 5/2. Você vai ter vários insights legais lá. Mas a linha 5, essas projeções.
Tem gente que sofre muito com isso, que não gosta disso, mas pode ter certeza que ela te ajuda também. Porque imagina, por exemplo, que você chega numa entrevista de emprego e a pessoa assume que você é boa, assume que você é competente. Você concorda que você vai ter muito mais chance de passar naquela vaga do que as outras pessoas que você está competindo? Ou se você vai, sei lá, num primeiro encontro, a pessoa assume que você é uma boa pessoa, assume que você é charmosa, assume que você é magnética, entende? Então, as projeções, mesmo que elas não sejam completamente verdadeiras e nem sempre elas estejam muito apuradas, elas te ajudam também. O que que é o grande problema? É que você precisa ter muita clareza de quais projeções você vai se engajar e quais não, porque senão você pode ficar refém dos outros e você ficar vivendo para agradar os outros e cumprir as expectativas do outro, o que é totalmente irreal, porque todo mundo que você cruzar vai esperar alguma coisa de você e você não tá aqui para atender essas pessoas. E dois também, quando essas expectativas não forem cumpridas, se você não tem muito autoconhecimento, se você não tem muita certeza sobre quem você pode acabar ficando muito mal. Então, eu já falei isso algumas vezes, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas é comum a gente ver celebridades linha 5. E se você vê a trajetória das pessoas, é sempre assim, né? Uma hora elas estão num pedestal e elas vão salvar o mundo e elas são maravilhosas e a gente ama elas e a gente morre por elas. E aí, a partir do momento que elas não cumprem o que a gente esperou delas, a gente coloca elas lá no outro espectro de tipo, meu Deus, você é péssimo e agora você não serve mais pra mim. Aí ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Eu vou trazer algumas celebridades aqui que vocês vão ver que tem mesmo essa característica, mas também já falei em outros vídeos que, por exemplo, a Taylor Swift é linha 5. E se você reparar, né, uma hora ela é a Miss Americana, outra hora, meu Deus, é a pior pessoa do mundo. Aí ela volta, aí ela vai. Ou, por exemplo, uma pessoa que é linha 5 também é o Arnold Schwarzenegger. Então, uma hora ele vai salvar a gente com os filmes, depois ele vai salvar a gente no Congresso. Aí ele faz uma coisa que eu não gostei, aí de repente ele já não serve mais, aí ele vai, ele volta. Então, assim, isso é muito comum mesmo, a gente despertar emoções por uma linha 5, tá? E a gente colocar eles ou num pedestal ou depois atirar pedras nele porque a gente não gostou de quem a pessoa era. E eu não tô falando isso pra te assustar. Eu sei, inclusive, né, que eu tô falando de pessoas que têm, nossa, imagina, muita fama, então o escrutínio online é muito pior, né? Não é que você vai ser apedrejado na rua, não é isso. Inclusive, meu pai é 5'2" também, quero contar algumas histórias dele para vocês verem, mas é só para vocês entenderem que você não pode ser refém da situação, porque realmente vai ter hora que as pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, é a melhor pessoa do mundo. E vai ter horas que as pessoas vão falar, cara, acho que ele tá errado, sabe? E você não pode ficar refém disso. Então, esse é um ponto muito grande para a gente falar sempre quando a gente está falando de uma linha 5. Importante também falar que a linha 5 ela é uma linha de kármica mesmo. Ela veio resolver karmas, ela veio limpar karmas. Quando a gente está falando especificamente do 5-2, que é diferente do 2-5, né? Se você entende de desenho humano, você sabe que tem o 5-2 e você tem o 2-5. Quando a gente está falando especificamente do 5-2, que é o seu perfil, inclusive, você tem uma missão muito transpessoal na sua vida, né? Você tem uma cruz de encarnação do ângulo esquerdo, para quem é mais nerd. Então, é, muito dos karmas que você vai limpar mesmo e das coisas que você vai resolver nessa vida tem a ver com as pessoas que estão ao teu redor. Tem a ver, às vezes, com experiências de vidas passadas, as pessoas que chegam na sua vida agora para você resolver problemas. Só que é muito importante que você saiba quais são os desafios, os problemas, no que você vai se engajar corretamente, para também você não ficar preso em história que não tem nada a ver com você. E às vezes problemas que você não tem capacidade de resolver, e aí você vai acabar tendo problemas de autoestima, se sentindo mal depois, fazendo promessas que você não pode cumprir, tentando provar alguma coisa para alguém, ao invés de focar na tua experiência. Então, mesmo que você esteja aqui para ajudar os outros, a melhor maneira que você pode fazer isso é seguindo a sua estratégia de autoridade, né? Gente, eu pareço um disco arranhado que eu só falo de estratégia de autoridade, mas é porque é verdade, é isso que vai mudar a sua vida. Então, vamos supor, se você é uma geradora sacral 5-2, você precisa responder à vida, você precisa checar com o seu sacral se é um sim ou não. Então, eu quero ajudar essa pessoa, sim ou não, sabe? Não é, o que será que eu deveria fazer agora? Não, não é pergunta aberta, é pergunta fechada, sim ou não.
Se você é manifestador, você sente esse impulso ou você está fazendo isso só por obrigação? Se você é projetor, tem reconhecimento ali ou você só está vendo uma possibilidade de melhoria e vai lá se meter em história que nem é para você? Se você é refletor, você tá com paciência, você espera o ciclo lunar para saber se isso é alinhado para você. E aí lembrar, né, de ver as autoridades também. Aqui eu acabei falando mais dos tipos. Então, seguir a sua estratégia de autoridade vai te ajudar a entender quais problemas são seus, quais não são, o que que você está aqui para resolver e contar, e inclusive quais expectativas você vai embarcar ou não. Porque entrar nas oportunidades, entrar nos relacionamentos de maneira correta e alinhada à sua estratégia de autoridade, vai te ajudar a engajar nas expectativas corretas, vai te ajudar a levar a sua mensagem para as pessoas certas, do jeito certo, tá bom? Agora, quando a gente vai para a linha 2, então a linha 2 é o eremita, ela é muito mais tímida que a linha 5. Ela é muito mais introvertida que a linha 5. Ela gosta muito mais de ficar em casa e não ver tanta gente, e ter a próprio mundinho, e ter a própria bolha para ela sobreviver. E ela é extremamente talentosa, naturalmente talentosa. Pessoas de linha 2 são capazes de fazer coisas extraordinárias e achar que não tem nada demais naquilo, não conseguir reconhecer aquilo. Pessoas de linha 2 às vezes elas pegam as coisas de um jeito que, assim, ninguém precisou ensinar para ela, ou que ela faz aquilo com muita facilidade, ou pelo menos a percepção que a gente tem de fora é que aquilo é muito fácil para ela. Só que também pessoas de linha 2 elas são extremamente míopes sobre os próprios talentos naturais. Elas não conseguem se enxergar, elas não conseguem se ver. Então é muito normal. É uma das coisas que a gente mais recebe no projeto original é tipo, eu sou linha 2 eu não sou boa em nada. Aí você vai ver a pessoa, tipo, faz mil coisas que ela é muito boa, sabe? Você fala, gente, como assim você não é boa em nada? Sei lá, e você fala, nossa, olha aqui, por exemplo, no Instagram, como você é boa no Instagram, ela, uai, mas eu só abro a câmera e falo. Só que a maioria da população não tem facilidade de abrir a câmera e falar, entendeu? Então são pequenas coisas assim que a pessoa ela simplesmente faz. E às vezes, se ela precisar ensinar pra alguém como ela faz isso, ela não sabe. Se ela precisar explicar quem ensinou isso pra ela, ela não sabe. Por quê? Porque é uma coisa muito natural. Só que quanto mais a pessoa tem esses momentos de solitude, de tempo sozinha, de, sabe, poder se conectar com ela mesma, mais ela aflora esses talentos naturais. Se tiver com o cortisol muito alto, sempre com um monte de gente, sempre correndo, sempre apressada, com muita pressão, realmente os seus talentos eles podem ficar um pouco mais adormecidos porque eles não têm um espaço para florescer, sabe, para aflorar e para ser colocado isso no mundo. Então, isso é um ponto super legal da gente falar também. Aí, o que que acontece quando a gente junta o 5 com o 2? Putz, aqui é muito legal, porque tem alguns pontos assim que eu acho que vocês precisam saber. Um deles são duas linhas de perfis que a gente chama de harmônicas. Por quê? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, mas quando a gente olha, né, as linhas de perfil, são 6 linhas no total. A gente tem três no trigrama inferior e três no trigrama superior. Então, é um, dois, três aqui embaixo, quatro, cinco, seis lá em cima. Um está para o 4, o 2 está para o 5 e o 3 está para o 6. Então, o 2 e o 5 são harmônicos, eles têm uma semelhança. Então, o 2 ele é a projeção lá de baixo, né, do trigrama inferior. Então, ele é mais sobre ele é mais introvertido, ele é muito talentoso, ele gosta mais de ficar sozinho, mas ele também recebe projeções. E muitas vezes as projeções do 2 ajudam também, porque como a pessoa ela não sabe no que ela é boa, ela não sabe quais são os talentos naturais dela, quem tá vendo de fora projeta, consegue ver e consegue convidar ela para compartilhar esses talentos. Então, se você é uma linha 2 que não sabe que é boa em nada, uma das coisas que você pode ver, por exemplo, para que que as pessoas pedem tua ajuda? Principalmente porque você é 5-2, né? Tipo, para que que as pessoas te procuram? Para que que elas querem tua ajuda? Como você ajuda as pessoas? Isso já é um baita feedback. Outra coisa que eu sempre recomendo para qualquer pessoa linha 2 é adquirir o mapa do propósito. O mapa do propósito é um mapa que a gente tem personalizado sobre o seu desenho humano e lá dentro é muito especial porque a gente fala dos seus talentos naturais. Então a gente vai falar de todas as portas de energia que você tem ativada e nesse mapa você vai descobrindo que você é boa. Então assim, não sabe que você é boa? E separa assim. Não lembro o preço, desculpa, acho que é R$ 247, que você pode parcelar em 12 vezes e adquire esse mapa para você descobrindo que você é boa e leva isso para dentro, tá? Porque às vezes a gente tá tão fechada, a gente tá tão estressada, a gente tá tão masculinizada, e aí eu tô falando mais de mulher aqui agora, né, que é o nosso maior público, que
você se desconecta desse receber. Então, às vezes a pessoa ela vem te elogiar, ela vem falar, nossa, como é que você tá linda hoje? Aí você fala, ai, comprei essa blusinha na Shein, foi R$ 20. Ou, nossa, seu cabelo tá lindo. Ai, não, tá cheio de ponta dupla, sabe? O elogio nem entra, porque você já devolveu. Ou a pessoa fala, nossa, como você tá linda. Não, você que tá linda. Calma, recebe antes, sabe? Então, trabalhar isso também, né? Se você tem esse perfil e você tem essa dificuldade de saber no que você é boa, percebe pelo que as pessoas te procuram. Um. Dois, tenha o seu mapa do propósito para te ajudar a entender seus dons e talentos naturais, porque assim, por mais observadora que você seja, lá já é um método comprovado, validado, que vai ser um espelho para você. E três, começa a receber elogio, aceita elogio, para de falar mal de você mesmo, começa a perceber que você é boa nas coisas, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí, só para terminar, né, o meu raciocínio, então o 2 está para o 5. O 5 ele também é a projeção, mas no quadrante superior. Então, pessoas de fora também olham para ele, projetam. É uma linha mais misteriosa que a 2 no sentido de que talvez as pessoas não consigam te ver tão bem assim, e talvez por isso também que você é tão magnética, tão atrativa, enfim. Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês. O perfil 5-2 é um perfil harmônico. É um perfil super raro. A maioria das pessoas não tem o mesmo perfil que você. Então, às vezes, até se você encontra uma pessoa 5-2, vocês entram no mundo de vocês, porque, meu Deus, deve ser uma delícia mesmo encontrar alguém que pertence na sua bolinha também. E o que eu falei antes de ser um perfil transpessoal, né? Então, diferente do 2-5, que também é harmônico, que também são linhas de projeções, mas o 2-5, ele é muito mais sobre ele mesmo. O tema de vida dele é muito mais pessoal. Agora, o teu é transpessoal. Você se realiza muito, você aprende muito, você se desenvolve muito e você cumpre a tua missão a partir das pessoas que você encontra. Mas tem que tomar cuidado para não se envolver com as pessoas erradas, com as projeções erradas ou com os problemas que não são para você resolver. Algumas características desse perfil. Então, você se sente preenchida quando está a serviço do outro, você se realiza. É sempre muito importante para qualquer pessoa de linha 5 encontrar a dose correta de responsabilidade, porque se você não fizer nada, se você não ajudar ninguém, se você não resolver problema nenhum, lá no fundo, você vai ter problemas de autoestima porque você vai saber que você está sendo inútil, que você poderia fazer muito mais. Agora, do outro lado também, se você vira o salvador de todo mundo, se você não deixa as pessoas resolverem os próprios problemas nunca, se você quer estar sempre à disposição e se sacrificando pelo outro, esquecendo de você, esquecendo das pessoas que você ama para servir o outro, você também não vai se sentir bem. Você vai virar uma pessoa que vai, sabe, ser aquela pessoa que tem que resolver tudo para todo mundo sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de seletividade. Então, precisa encontrar esse caminho do meio. E quando você encontra, né, quando você entra nos problemas com a sua estratégia, com a sua autoridade, você realmente se engaja em algo que é muito importante para você, que faz você se sentir bem, você se sente útil, você se sente a serviço. Isso é super legal para você. Gente, eu falei para vocês, né, que o meu pai, ele é perfil 5-2 e eu acho muito impressionante, assim, porque ele é uma pessoa. Talvez assim, de todas as pessoas que eu conheço pessoalmente, meu pai seja a pessoa mais generosa que eu já vi na minha vida. Ele é extremamente generoso. Ele ajuda a cidade inteira. Ele não leva assim. Eu vejo que ele encontrou um ponto que ele não leva a responsabilidade de um jeito pesado, ele se sente bem ajudando as pessoas, assim. Eu saio na rua e às vezes eu escuto histórias sobre ele que eu nem sabia que ele fazia isso. Aí eu vou perguntar pra minha mãe, eu falo, mãe, sabia que o papai tá ajudando a pessoa? Ela nem fica sabendo, porque ele é muito generoso, é do fruto do coração dele mesmo, e eu vejo isso. E e como é bonito, assim, uma pessoa 5-2, como é bonito, assim, como eles realmente podem transformar muitas e muitas vidas simplesmente sendo quem eles são. Mas, de novo, lembra de seguir essa estratégia de autoridade. Outra característica, quanto mais você reconhecer os seus talentos, mais reconhecimento você receberá do mundo. É óbvio, né? Porque a gente atrai quem a gente é, o que a gente vibra. E quanto mais você reconhecer seus talentos também, mais você vai estar aberto para receber da vida, mais você vai colocar eles no mundo, mais você vai estar nessa frequência. Então, isso é muito importante. Já falei aqui para vocês como fazer isso. Terceiro, as pessoas sentem que você tem uma contribuição valiosa a fazer. Se você já conheceu uma pessoa 5-2, você sabe do que eu tô falando. Talvez você não perceba como vocês são valiosos, como vocês fazem essa contribuição, como vocês mudam mesmo a vida das pessoas. Mas
como alguém que teve o privilégio, né, de conviver 33 anos com um 5-2, né, ser filha de um 5-2, é impressionante como vocês impactam o mundo e melhoram o mundo. E assim, tem esse reconhecimento por onde passam, da gente olhar para vocês e saber mesmo que é alguém que pode ajudar, que é alguém que sabe do que está fazendo. Mas o caminho sempre será: eu reconheço meu talento e eu compartilho ele com o mundo, né? Isso vai ajudar muito você a entender isso. Você é um mensageiro que está aqui para servir o mundo e salvar o dia a partir de soluções práticas e o seu talento natural. Outro ponto é que esse perfil combina, né, o magnetismo, a atratividade, a sedução mesmo da linha 5 com a timidez da linha 2. Então pode ter essa contradição também de que às vezes você quer se esconder, você quer sumir, mas também se você encontra a tua paixão, os problemas que você quer resolver, as pessoas que você quer ajudar, você não tem problema nenhum de subir num palco e falar para 1.000 pessoas e mudar a vida de 1.000 pessoas, porque você também tem esse lado teu que quer universalizar o conhecimento, que quer ajudar as massas, que quer levar soluções para o maior número de pessoas possível. Uma coisa que pode acontecer aqui também é que as pessoas se interessam por você, elas te procuram, elas pedem para você as coisas e você nem sabe por quê, porque às vezes você não consegue ver o seu dois tão talentoso, né? Naturalmente talentoso. Então, às vezes também as pessoas te acessam e você fala, gente, por que me vem desse jeito? Mas sim, porque você é tudo isso, tá? Você é essa Coca-Cola toda. Alguns talentos naturais desse perfil. Você é naturalmente brilhante em solucionar problemas e ajudar os outros. Você está aqui para servir a humanidade e faz isso tornando as coisas melhores. A sua energia é magnética e atrai naturalmente o outro. O teu impacto no mundo é revolucionário. Isso é uma boa palavra, tá? Vocês, 5-2, são muito revolucionários. Vocês fazem revoluções. Então, às vezes, a gente até olha de fora e acha a pessoa meio rebelde, fazendo as coisas do próprio jeito. Mas também tem um lado que, às vezes, não é nem. Muita gente, você percebe essa sensação de rebeldia mesmo. Eu vejo bastante no meu pai, inclusive. Mas, às vezes, não é nem uma rebeldia clara, mas a pessoa tá revolucionando. Uma das pessoas que eu vou trazer de exemplo de famosos, vocês vão ver que isso acontece também. O seu impacto no mundo também é autêntico e natural. Existe aqui um talento muito natural de coisas que talvez ninguém precise te ensinar e que você consegue servir as pessoas de uma forma muito transformadora e muito generosa. E aí, só mais uma coisa que eu acho legal falar do meu pai, que além, né, dessa generosidade toda, dele resolver tudo para todo mundo, dele ser incrível nesse sentido, ele também é muito natural. Então, por exemplo, meu pai nunca fez faculdade de engenharia nem nada do tipo, e ele é um excelente construtor. Tipo assim, lógico, que ele tem que trabalhar com engenheiros, né? Mas ele constrói casa, ele constrói prédio, as pessoas perguntam coisas pra ele, ele ensina coisa pra engenheiro sem ele nunca ter feito a faculdade, tá? Então, tem um talento natural também, tem coisas que vocês são simplesmente bons, e aí pode ser qualquer coisa, o que você quiser escolher pra fazer. É, existe algo que você faz muito bem, mesmo que talvez ninguém tenha te ensinado, e às vezes, assim, você dá conselho para os outros, tá? Mas se tivesse que dar uma aula sobre isso, talvez você não saberia dar essa aula, sabe? Lições e possíveis desafios. Então, você pode questionar a sua própria capacidade de contribuir com a vida do outro, pois às vezes é tão natural para você que você fala, mas como que eu vou ajudar a pessoa? Eu nem sei no que eu sou bom, mas pode ter certeza que você ajuda. É muito importante que você encontre o equilíbrio entre estar no mundo ajudando as pessoas e estar também na sua caverna, se recolhendo, fazendo parte da sua bolha, selecionando quem entra, quem não entra, quem faz parte da sua vida, quem não faz, quando você vai ajudar, quando não vai. Então, lembra, né? A gente já falou disso. Muitas vezes, pessoas de 5-2 elas travam esperando, né, alguém reconhecer, esperando alguém vir convidar. Mas você também precisa se reconhecer, você também precisa se motivar, você também precisa se envolver nas coisas que são importantes para você. Então, por exemplo, imagina que você é uma projetora 5-2. Ok, projetores precisam receber reconhecimento antes de ir, né, ativamente atrás dos outros. Mas você não precisa, por exemplo, receber reconhecimento para colocar suas soluções no mundo. Então você pode ser, vamos supor, uma projetora 5-2 que trabalha com desenho humano e você começa a criar uma vitrine e você compartilha soluções que são práticas e que ajudem as pessoas a partir do teu talento natural. E aí as pessoas certas vão te reconhecer e te convidar. Então não é algo completamente passivo, sabe? Quanto mais você souber quem você é, no que você é bom, colocar isso no mundo e universalizar a sua mensagem, obviamente mais convites, mais reconhecimento e mais pessoas querendo fazer parte do teu impacto você vai atrair.
Um dos desafios é viver num campo de projeções, né? Vocês têm projeções dos dois lados, então entender qual é a projeção correta, qual é a projeção que você quer fazer parte, qual projeção te beneficia, não ficar refém de projeções que não são verdadeiras, né? Saber quem você é, não duvidar do seu valor. Então, assim, você sabe que você é uma pessoa boa, e aí alguém vem falar que você é uma pessoa má, é uma projeção dela, entendeu? Não tem nada a ver com você, você sabe quem você é, mas para isso você precisa saber quem você é, porque senão tudo que vão falar de você você vai acreditar, concorda? E lembrar de equilibrar momentos de solitude com momentos de serviço. Não é nem só para ficar em casa sozinha, nem vai ficar toda hora ajudando todo mundo que você não tem momento sozinho. E aí, pra gente finalizar, quero trazer algumas celebridades que são 5'2". Então, tinha algumas, para minha surpresa, né? Porque é um perfil raro, mas acabei escolhendo três para falar com vocês. O primeiro, o mais famoso de todos, né? Famoso desde que tem 15 anos de idade, é o Justin Bieber. Então, o Justin Bieber, ele é 5'2". Eu já fiz um vídeo sobre ele e a Hailey aqui. Se vocês quiserem, vocês podem também dar uma olhadinha. Mas, para mim, algumas coisas que são indiscutíveis, né? O magnetismo. Gente, aquele menino passava. E assim, milhões de pessoas piravam, né? Tem um magnetismo e tem uma coisa também da projeção, da gente achar que o Justin é perfeito, aí depois ele já é um louco, aí depois ele já é o salvador de novo. É uma pessoa, né, que querendo ou não, desde muito novo, atraiu olhares. Tem um quê de rebeldia, vocês concordam? Tem um quê de rebelde, assim, de ai, agora eu vou fazer minhas próprias regras. Acho que é uma pessoa que amadureceu muito, né? A gente viu ele crescer realmente, então ele tá numa nova fase da vida dele. Mas vocês podem ver como ele ainda desperta essa frenesi, assim, né? De tipo, vocês assistiram o show dele do Coachella, as pessoas vão à loucura mesmo com ele. E também é extremamente talentoso, né? Tem vídeo dele pequenininho, com 2, 3 anos, fazendo música. E a mãe dele fala que sempre foi assim. E ele foi descoberto mesmo, né? Eu sou apaixonada naquele vídeo dele do YouTube, pequenininho também, adolescente, cantando a música do Chris Brown, que foi aquele foi descoberto. Então, assim, eu acho ele muito 5'2". O magnetismo, a projeção bizarra, né? Projeção o tempo todo. É muito natural, muito talentoso. Quando ele gosta de uma coisa também, isso é um ponto de quem é 5'2", né? Quando a pessoa gosta de uma coisa, ela respira aquilo, né? Então a própria Hailey fala assim que tudo, tipo assim, que ele fica o dia inteiro cantando, ou tocando, ou fazendo qualquer coisa com instrumentos. Ele também ama esportes, né? Então ele também tem esse lado de ser muito bom em tudo que ele faz. Também ele é GM, né? Isso ajuda. Mas a Hailey fala que ele é bom em tudo. Ele vai começar a jogar um negócio novo, dá uma semana ele já tá bom naquilo. E eu acho ele bem 5'2". Outra pessoa que é 5'2" também, que é uma fofinha. Ai, olha a projeção, nem conheço ela, mas eu acho ela uma fofinha. É a Emma Watson. Então, a nossa famosa Hermione, ela é uma pessoa também que é 5'2". Eu vejo muito isso nela também. Então, também, atriz mirim, extremamente talentosa, extremamente responsável, né? Ela decorava a fala dela e a dos outros. Eu acho que, quando eu falei lá, né, do que da rebeldia, que às vezes não é uma rebeldia do jeito que a gente espera, mas tem uma revolução. Se vocês se lembram, a Emma Watson, ela fez uma revolução na questão do machismo e do feminismo, né? Eu lembro certinho daquele discurso dela de se não for eu, quem? E eu acho que ela mudou mesmo uma geração comprando essa causa e sendo a voz dessa causa. É uma pessoa também que gosta muito de ser reservada, né? Eu acho que o 2 dela fala muito nisso, assim. Então, mesmo que seja famosa, a gente não sabe muito da vida dela, ela não se expõe tanto, né? Nem sei se ela tem rede social ou não, se ela tem, ela some. Então, acho que tem também bastante do 2, eu vejo bastante no 2 nela, né? De ser muito talentosa, mas também de ter o 5, que é magnética, que é líder, que tem a projeção, né, da salvação. Então, eu acho bastante ela 5'2". E já que a gente está em época de Copa, a última pessoa que eu quero falar com vocês que é 5'2" é o Lionel Messi. Então, também extremamente talentoso. Tem um magnetismo. Também tem a sensação que a gente não sabe muita coisa da vida dele, apesar dele ser uma das pessoas mais seguidas no Instagram. Tipo, sei que ele é casado, sei que ele tem 3 filhos, mas não sei muito sobre a personalidade dele, não vejo. Posso estar enganada, tá? Mas não vejo ele, tipo, se expondo tanto igual jogadores como o Cristiano Ronaldo. Enfim, posso estar enganada, mas eu pelo menos não sei tanto da vida dele. Mas é uma pessoa extremamente talentosa, é um líder também, né, do time dele, faz diferença quando joga.
tem muita projeção também, né, de ser o salvador da Argentina, de ser o melhor do mundo. Não que ele não seja, mas vocês conseguem entender o peso, né? Só de pensar na pessoa, a gente já tem sentimentos. Essas três pessoas que eu falei, só de você pensar nelas, tem sentimento. E pensa assim, ó, por exemplo, vamos supor a Emma Watson e o Harry e o Ron, né? São pessoas, os três, gente, eu cresci vendo os três, eu sou apaixonada nos três, imagina. Só que eu não faço tantas projeções nos outros dois igual nela. Vocês conseguem perceber, assim, o sentimento que desperta, o magnetismo que desperta? Tem alguma coisa ali que você fala, meu Deus, quero saber mais dessa pessoa. Então, quero saber se vocês se sentem assim. E se tiver algum perfil 5.2 que é mais raro, comenta aqui, eu vou amar saber se você é 5.2. Obrigada por chegar até mais o final de um vídeo. E se vocês quiserem continuar aprendendo o desenho humano com a gente, quiser saber mais da gente, apoiar o nosso trabalho também, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e a gente continuar produzindo por aqui, tá bom? Um beijo!